estão aqui para ouvir falar de livros e de leitura e de como isso é importante para todos nós sermos melhores pessoas. Também estamos aqui porque existe cá em Ferreira do Zezer uma fundação chamada Fundação Maria Dias Ferreira que decidiu, ano passado, iniciar uma coleção de livros para meninos da vossa idade, uns mais novos, outros mais velhos, enfim, todos podem ler, até eu gosto. E hoje vamos estar com o autor de uma das histórias de um dos livros publicados pela Fundação Maria Dias Ferreira e que se chama A Cinta do Ceareiro. Este livro foi escrito por Carlos Alberto Silva, que está aqui connosco. O autor deste livro é professor numa escola como a nossa, mas também é escritor. Ele, melhor do que eu, pois claro, vos irá falar então do seu livro A Cinta do Ceareiro. O meu nome é Carlos Alberto Silva. Aliás, o meu nome é muito mais comprido, mas eu encolhi para caber aqui nas capas dos livros. E, na realidade, eu faço a mesma coisa que faz a professora Manela Canas. Eu sou professor bibliotecário. E, portanto, eu trabalho em bibliotecas também, num agrupamento de escolas, que fica ali para os lados de Leiria, numa terra que tem um castelo muito bonito, que se chama Porto de Mós. Já alguém lá foi a Porto de Mós? Então o castelo é muito giro, não é? Eu acho que aquele castelo foi inventado, mas pronto, de qualquer forma, não deixa de ser bonito por isso. A certa altura, eu recebi um convite aqui para escrever uma história. Eu tenho outros livros, sobretudo para crianças mais pequenas do que vocês, tenho outros livros, e convidaram-me para escrever uma história aqui de Ferreira do Zezer. E a história está aqui com este título. Eu ia começar pelo título. Se calhar vocês não percebem logo o título à primeira. A Cinta do Ceareiro. Primeiro é preciso saber o que é uma cinta. Quem é que sabe? Veja lá. O que é uma cinta? É como um cinto, mas é maior. É como um cinto, só que é maior. É feito de couro também. É feito de couro como um cinto. Isso eu não sei. Veja lá. É um cinto grosso. É um cinto grosso. Feito de quê? Diz lá, amiga. Pode ser feito de lã. Normalmente é feito de tecido. E usava-se no vestuário do século XIX e no início do século XX. Portanto, sabemos que uma cinta era alguma coisa que se usava para segurar as calças. Não é? Pois, um ceareiro. Quem é que sabe o que é um ceareiro? Diz. Diz? É uma árvore. Não, não é uma árvore. Aliás, as árvores não usam cinta. Não, acho que não. Até podiam. O freixo de espada à cinta, portanto, até lá a espada tem que ter o cinto. Diz lá. Um homem que faz cinto. Não, não é um homem que faz. É um homem. Ceareiro é o nome da pessoa. Não, ceareiro é uma palavra derivada de uma palavra que é seara. O que é uma seara? Vocês sabem o que é uma seara? Não. Quem é que disse sim? O que é uma seara? Diz lá. Uma seara é um campo cheio de flores e outras coisas. É um campo de cultivo, não é? Normalmente é um campo de cultivo. E, portanto, um ceareiro é diferente de um agricultor por uma coisa. Normalmente, ou um lavrador, já eles diziam, um lavrador. Um lavrador tinha terras. Um ceareiro, às vezes, só tinha a roupa do corpo. Portanto, era alguém que trabalhava para os outros, a preparar as terras e a cultivar, enfim, o que houvesse para cultivar. Normalmente, muitos ceareiros tinham uma vida nómada. Isto é, eles iam, por exemplo, ao Alentejo cortar o trigo, não é? E, portanto, aí trabalhavam mesmo em searas. Iam, por exemplo, ali para a zona do Ribatejo montar o arroz. Iam para outras zonas para apanhar a azeitona. Iam para outras zonas fazer a cava das vinhas. E, portanto, eles viviam do seu trabalho. E, normalmente, tinham muito pouco. Viviam muito pobremente, não iam à escola, como é evidente. Eu fiz uma investigação sobre as minhas origens e descobri que tenho imensos ceareiros na minha árvore genealógica. Imensos.
Alguns, inclusivamente, nem pai nem mãe tinham. Exatamente porque tinham sido entregues na roda. Portanto, às vezes, quando as famílias não podiam ter os filhos, o que é que faziam? Agarravam e iam entregá-los nas instituições, que eram os conventos. E um dos meus apelidos é Santos. Se vocês conhecerem alguém com o apelido de Santos, significa que, alguns, na sua árvore genealógica, alguém foi entregue na roda. Uma dessas pessoas que foi entregue na roda serviu de inspiração para um dos episódios que é contado aqui nesta história. Eu, nesta história, usei uma recolha que foi feita aqui em Freira dos Ézeras e depois usei coisas minhas, coisas que eu andei a investigar, nomeadamente uma história que aconteceu com um avô meu. E esse avô teve uma vez um susto tremendo, que eu depois conto aqui, e é o personagem que vive, já não é o meu avô, que vive esse susto. Alguém faz ideia de qual é que é o assunto desta história? Diz lá. Sim, mas o assunto. Não sei. Vocês não fazem ideia nenhuma. Eu vou dizer que esta história é uma história de lobisomem. Uau! É uma história de lobisomem. Isto é uma história de lobisomem. É uma história que se contava aqui em Freira dos Ézeras sobre um lobisomem. Certo? E, portanto, quando fizeram o desafio, uau! Eu adoro histórias destas de meter medo, que normalmente não metem medo nenhum, mas pronto. E então, a primeira coisa que eu fui investigar foi saber quem tinha escrito a história, como é que ela aparecia. Ela está publicada num livro de contos e não só de um autor daqui de Freira dos Ézeras. E achei interessante ir ver que outras histórias de lobisomens existem em Portugal. E tive muita sorte, encontrei um site, é um site da Universidade do Algarve, que tem uma recolha de lendas portuguesas, que é uma coisa espantosa. E tem as lendas dos lobisomens, e das bruxas, e das almas penadas, e das princesas, e dessas coisas todas, porque eles recolheram alguns nas pessoas, junto às pessoas, outras histórias dos livros e puseram-nas lá. E aquilo é uma coisa que tem centenas. E vocês querem saber quantas histórias de lobisomens eu encontrei nesse site? Uma ideia? 20 e tal. 23, não. Então é melhor não fazer. Nunca mais lá chegam. 127 histórias. 127 histórias. Estava quase lá, eu disse 100. Eu li as 127 histórias todinhas antes de escrever e aproveitei algumas coisas das histórias, sobretudo que eram comuns às histórias. Primeiro, vamos lá ver o que é um lobisomem. É um homem Ok, essa é a ideia que nós temos nos filmes. E sempre que é noite de lua cheia, ele fica todo louco. Fica todo louco. Os lobisomens portugueses, aliás, os lobisomens ibéricos, não só os portugueses, mas também os do resto da Península Ibérica, são diferentes. E são diferentes porquê? Porque eles não se transformam só e apenas em lobos. Eles não se transformam apenas em lobos. Então o que é que diz a tradição ibérica? Diz o seguinte: um lobisomem é alguém que foi amaldiçoado no nascimento. E foi amaldiçoado apenas por isto. É que é o 7º filho de 7 rapazes. Ele não teve culpa nenhuma, não é? Alguém tem culpa de ser o 7º? Ninguém. E portanto é o 7º filho de 7 rapazes. E portanto ficou logo amaldiçoado. A não ser que, e deixa-me cá ver os meus apontamentos, seja batizado com determinados nomes e o padrinho seja o seu irmão mais velho. Senão,
Ele está condenado para o resto da vida, nas noites de lua cheia, como vocês disseram, sair de casa, livrar-se das suas roupas, espojar-se num cruzamento e transformar-se no último animal que ali tenha passado ou ali se tenha espojado. Queria-vos ler uma das histórias que eu trouxe. Chama-se O Homem, o Burro e o Cabrito. Diz assim: havia um homem que anda por um caminho fora à noite e encontrou um burro e disse assim: olha, este burro anda perdido. O homem resolveu agarrar o burro, que não tinha albarda, e pôs-se a cavalo nele. Foi andando por aí fora até que chegou próximo da sua terra. Mas a sua casa ficava num cabeço e tinham de subir pela encosta acima. E o burro estacou ali e recusou-se a levá-lo para cima. Então o homem não teve outro remédio senão deixar ali o burro ir o resto do caminho a pé. Pois claro. Mas ele pensou assim: isto já foi um jeito bem bom, pelo menos descansei as pernas deste caminho todo. Pouco depois encontrou um cabrito. Olha, hoje é um bom dia de sorte. Encontrei um burro e vi a cavalo até ali abaixo. Agora encontrei um cabrito e este está bem gordinho. Então, agarrou no cabrito, pô-lo às costas e lá foi ele pela encosta acima com o cabrito aos ombros. Só que, quando chegou lá acima, estava tão cansado que se sentou numa pedra a descansar. E quando ele estava a descansar, o cabrito ao lado dele, diz assim o cabrito: estavas cansado! Pensavas que me enganavas, não! Até lá embaixo vieste um cavalo em mim. Agora vim eu a cavalo em ti. E desapareceu. E portanto, quem era este burro e quem era este cabrito? Era um lobisomem. E ainda por cima se transformou em dois animais na mesma noite, não é? Sério? Sei, é o que diz a história. Uma das coisas que eu tentei perceber era de onde tinha surgido esta lenda de Ferreira do César. Eu disse-vos que os ceareiros iam trabalhar para outras terras, não é? Aliás, na descrição desta história fala-se exatamente de uma série de homens que trabalham na quinta e que se percebe que eles trabalham sazonalmente, isto é, eles estão ali durante um tempo para tratar de uma série de cultivos e depois vão ir para o outro lado. E eu acredito que a história de Ferreira do César veio do outro lado. Veio do outro lado, porquê? Porque eu encontrei duas quase iguais, no Alentejo. E então, diz assim: Benjamim, homem de Avis, era lobisomem. Avis é uma terra do Alentejo. Da zona dele. Um dia, um camponês viu um burro e, como estava com calor, tirou a jaleca. Sabem o que é a jaleca? É o colete. E meteu em cima do burro. Nisto, este abalou a fugir. No outro dia, o camponês entrou na loja do Benjamim e viu a sua jaleca. Vestida por quem? Pelo Benjamim da loja. O Benjamim entregou-lhe e disse: nunca se meta nem com quem está, nem com quem vai, seja pessoa, seja animal. Isto é muito parecido com a nossa história daqui, não é? Mas encontrei outra, em Beja, disse-se: numa noite, já a altas horas, numa encruzilhada de uma terra do concelho de Beja, um homem que era lobisomem transformou-se num chibo. Um chibo! O que é o chibo? É o macho da cabra, como é evidente. E disse logo para ele: epá, vou-te levar para casa. Então tirou o cinto das calças, amarrou nas pernas do chibo para o poder levar às costas. Então meteu o chibo às costas e pôs-se a caminho de casa. Só que aconteceu uma coisa extraordinária. Quanto mais ele andava, mais o chibo pesava. Ele já não aguentava com o chibo. Não aguentando com o peso, ele tirou das costas e queria ver, mas o que é que se passa? Ele cada vez está mais pesado. Só que assim que se apanhou no chão, o chibo pregou-lhe uma valente marrada e fugiu, levando o cinto enrolhado a uma das pernas. No outro dia, quando o homem ia para o trabalho, passou por ele um rapaz da aldeia que tinha a fama de ser lobisomem. E vocês querem saber que à volta da cintura desse rapaz ia o cinto daquele outro homem. Também é parecido com a história daqui Portanto, estas histórias muitas vezes eram levadas terra para terra pelas pessoas que iam trabalhar para lá e que depois as contavam e as transformavam e as adaptavam, etc. Portanto,
só falta dizer-vos mais uma coisa sobre os lobisomens. É que eu descobri quem foi o primeiro lobisomem. A história do primeiro lobisomem tem para aí 3.000 anos, mais ou menos. E terá acontecido na Grécia. Fala-nos de um rei que era tão devoto aos deuses do Olimpo que fazia sacrifícios humanos. Então, ele levava aquilo tão a peito que começou a sacrificar todos aqueles que vinham de fora e entravam na cidade. Mas isso era um problema, porque ele estava, digamos, a desobedecer às regras da hospitalidade dos gregos. Portanto, eles tinham uma regra que é: quem chega é bem recebido. E o que é que ele fazia? Matava-os. Ora, o pai dos deuses, Zeus, decidiu ir investigar. Então disfarçou-se de mendigo e foi à corte daquele rei. E quando lá chegou, houve quem fosse dizer ao rei: olha, que ele não é quem diz ser. Ele é um deus disfarçado. Então o rei pensou assim: deixa-me cá, eu vou testá-lo. Então deu-lhe a comer carne de um escravo. Isto é carne humana. O Zeus, quando viu aquilo, ficou tão furioso que transformou aquele rei em lobo para sempre e incendiou o seu palácio. E assim apareceu o primeiro lobisomem. Queria só nesta fase, muito rapidamente, ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Levanta o bracinho, pergunta e eu respondo. Ninguém? Diz. Vou ler-nos a história. Ok, vou ler a primeira página. Assim nós Está temos bem? muita curiosidade. Não posso ler mais. Assim nós temos muita curiosidade. Aliás, Ninguém compra. vou contar a história do meu avô. Essa está bem. Então é assim. A história do meu avô que vocês depois vão ler no livro e vão ver como é que eu usei. A história do meu avô aconteceu mesmo. Primeiro, o meu avô não sabia quem era o pai nem quem era a mãe. Eu depois fiz lá nas minhas investigações, encontrei uma coisa que é um registro paroquial e dizia o seguinte: o meu avô foi entregue a uma família através do padre da aldeia e a família recebia todos os meses um valor para cuidar da criança. Portanto, ele não era filho de gente pobre, eu acho. Então, a família... Hã? Era filho de gente pobre. Não, só pagavam todos os meses. Eles pagavam todos os meses para o criar, não é? E, portanto, aquilo era a gente com dinheiro. O que às vezes acontecia eram as meninas da alta sociedade que tropeçavam, depois vão perguntar o que é tropeçar, ficavam grávidas e depois davam as crianças para criar em algumas famílias. E depois, muito lá mais para a frente, iam buscá-los já quando eles eram adultos. Não foi o caso do meu avô. Ele depois acabou por ser herdeiro dos padrinhos, que eram as pessoas que o acolheram, e portanto ele não era ceareiro. Ele era quê? Era lavrador, porque ele tinha as terras dos padrinhos que não tinham filhos. E apaixonou-se, não é? Decidiu ir às namoradas. E naquela altura havia um dia da semana, que eu já não sei qual é que é, em que ele saía de tratar das terras e ia visitar a namorada lá numa outra aldeia ao lado. Só que um dia ele atrasou-se um bocadinho e decidiu fazer atalho por um meio de um pinhal cheio de mato. Era preciso ter muita coragem. Olha, é assim, isto já aconteceu há mais de 100 anos. E naquela altura vocês acham que havia iluminação pública? Não havia iluminação pública, estava tudo às escuras. E ainda por cima, ele podia se guiar pela luz do luar, mas dentro de um pinhal vocês veem alguma coisa? Não. E portanto, ele ia atravessar o pinhal e começou a ouvir um barulho atrás dele. E na terra dele havia uma alma penada que se falava que era um bandido que foi morto pelos seus próprios companheiros. E ele andava por ali assim a tentar quem estava sozinho. E havia uma regra: ninguém olha para trás. Porque no momento em que olhar para trás, leva uma palmada na cara. E ele começou a ficar cheio de medo. Porque ele andava depressa e o barulho andava depressa. Ele parava e o barulho parava. Ele andava devagarinho e o barulho andava devagarinho. E ele começou a ficar cheio de medo. Mas disse: não, eu sou mais forte do que isto.
Hã? E então fez aquilo que não se devia fazer. Virou-se para trás! Disse as asneiras todas que ele sabia. Virou-se para trás e viu que levava a cinta desapertada. Ao ver o que é que fazia barulho. Ao ver a cinta era uma coisa que tinha até 2 metros, tinha até 2 metros. E vinha pelas a fazer barulho. Pronto, e esta é a história do meu avô. Esta é a história do meu avô que eu aproveitei a certa altura ali para aquela história. Está ok? Pronto. Uma das coisas que eu usei para a história foi o refrão de uma canção de um grupo que existiu nos anos 80, que eu gostava muito. Era um grupo de música portuguesa que se servia da tradição e depois criava uma série de coisas. E o refrão da canção é aquilo que as comadres depois dizem depois de aparecerem as coisas estranhas que aparecem na história. E vamos lá tentar ouvir. Vale retro, Satanás, terrenego, Belzebu, ai Jesus, cruzes, canhoto, lagarto, lagarto, lagarto. Vale retro, Satanás, terrenego, Belzebu, ai Jesus, cruzes, canhoto. Então se vão haver mais perguntas. Eu não sei se alguém vem preparado para ir ali à banca dos livros e comprar. E eu estou disponível para dar os típicos autógrafos. Pode ser agora? Eu devia ter estado aqui um pouco comigo. Um livro destes nunca é feito só por uma pessoa, não é? Temos o autor do texto e depois temos o autor das ilustrações. O ilustrador. Neste caso foi uma ilustradora que se chama Beatriz Silva. Tem pelo menos uma coisa em comum comigo, que é o apelido. Mas tem outra coisa em comum comigo, ela tem metade do meu código genético. Significa que é o quê? É a minha filha. Pronto, a Beatriz já é grande. E andou a passear nas Belas Artes, andou a passear numa faculdade de letras, andou lá a passear. E ela gosta muito de desenhar, já ilustrou outros livros meus e aceitou o desafio. Foi complicado, foram 6 meses de luta que ela andou a fazer e a fazer, mas eu acho que o resultado está bastante interessante. E portanto, ela não está cá, mas eu vou pedir palmas para a Beatriz. Tu és um?